Olá! É um prazer enorme estarmos utilizando esse canal de divulgação para apresentarmos os produtos educacionais produzidos pelo Grupo de Pesquisa de Estudos de Estatística e Probabilidade da Universidade de Passo Fundo, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Eu sou o professor Adriano Pascolotti, orientador do Grupo de Pesquisa. Olá, meu nome é Luciane Daroit, eu sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, né, e faço parte, junto com o professor Adriano e mais alguns colegas, do Grupo de Pesquisa em Estatística e Probabilidade. Então, Luciano, hoje o nosso primeiro canal, primeiro trabalho, primeiro produto educacional, estaremos apresentando o material que você elaborou. Uma apresentação curta, focada para professores e alunos do ensino básico, do ensino fundamental, sobre estatística, que é o nosso tema de pesquisa. O que tu tem para nos falar? Eu acredito que nesse momento inicial, que foi o que é o foco, como tu falou, a respeito da apresentação e algumas coisas que eu vou comentar, o importante é se colocar qual é a importância da estatística na atualidade, claro, e relembrando também a história e a origem dela. Porque muitas vezes se ouve falar em estatística, se sabe que estatística é um foco que hoje é amplamente utilizado, porém as pessoas não têm consciência da real importância da estatística e de toda a aplicação que ela tem, né? Muitas vezes se pensa em estatística só em estudos, as pessoas não se dão por conta que o dia a dia é impregnado de estatística, mesmo nas menores atitudes que se tem, mesmo dentro de casa, no dia a dia, literalmente no dia a dia de qualquer pessoa. Exatamente. É uma área da matemática que teve toda a sua importância potencializada não faz muito tempo, se pensarmos na história da matemática, a estatística e probabilidade está há bem menos tempo, mas hoje o mundo gira em torno de dados estatísticos, da necessidade de fazermos uma análise, uma reflexão, uma argumentação sobre os fenômenos que são mensurados matematicamente, quantitativamente. Eu sei que você montou uma apresentação para nós discutirmos um pouco sobre esse tema, história da matemática. Então, vamos começar e você faz a apresentação e a reflexão sobre o material que você elaborou. Perfeito, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho hoje a respeito da importância e principalmente da história da estatística, né? Porque, então, como eu estava conversando antes com a Adriana, a gente estava falando, o que que acontece? As pessoas têm uma ideia de que a estatística é uma ciência nova. Ela é relativamente nova em termos dos conhecimentos de todo o desenvolvimento da matemática, porém, a gente vai apresentar e ver aqui, né, que a estatística ela é bem mais antiga e tem origens bem mais amplas do que se imagina, tá? Mas antes de se falar ou se ver a respeito da história da estatística em si, só falar um pouquinho sobre a relação, o que que é essa estatística, né? Porque se todo mundo fala em estatística, mas na realidade poucas pessoas têm conhecimento, têm uma noção do que ela realmente é. Tá? Então, na realidade, o que que a estatística faz? A estatística ela relaciona fatos e números através de um conjunto de métodos e técnicas que permitem análise de dados coletados em situações sujeitas a incertezas, né? Mas o que que isso aqui quer dizer? O que que é relacionar fatos e números? Em todas as situações que ocorrem, eu vou falar em dia a dia, mas isso se reflete em todas as áreas, né? Fatos são situações que se apresentam da onde nós podemos fazer coleta de informações, coletas de dados. Porém, sem a estatística, a gente não tem condições de organizar, quantificar e realmente ler
compreender o que esses números colhidos, esses valores colhidos, conseguem nos dizer, o que representam em cima da situação que a gente está estudando, vivenciando ou tentando resolver, né? A questão de sujeito às incertezas, praticamente todas as situações são experimentais, mesmo quando se fala em situações particulares ou vivenciadas no nosso dia a dia, e quando eu falo dia a dia, é dia a dia mesmo. Assim, a questão da construção de um orçamento familiar que se tem, desde as pequenas coisas, tudo está sujeito à incerteza, porque a gente não sabe muito bem qual é o rumo, vamos dizer assim, que cada evento que ocorre no nosso dia a dia vai chegar, tá? Então, o que a gente tem aqui no próximo slide, praticamente, eu já falei que só está dizendo que ela possui ampla aplicação em áreas na questão técnica, científica, tecnológica, né? Ou mesmo na questão do mercado financeiro e indústria. Porém, a gente tem que ter a real noção que a estatística, ela está no dia a dia da gente nas menores coisas. Né? Quando se fala aqui, que se coloca em forma direta no nosso cotidiano, eu costumo dar um exemplo assim, mesmo quando se for fazer a lista de compras que se tem que fazer no mercado, se tem que fazer um orçamento, que ele tem que ser quantificado, tem que se fazer uma pesquisa de preços para ver o que cabe ou não no nosso orçamento. Isso já é estatística. Então, a estatística começa dentro da vida da gente nas pequenas coisas. Nós temos que entender estatística como uma coisa extremamente real na nossa vida, não somente em projeções econômicas, políticas, na área de saúde, na área tecnológica, ela não está longe do dia a dia da gente, tá? Então, é uma primeira passagem a respeito da importância e que isso que se tem que entender, que a estatística, ela é extremamente presente e importante no dia a dia, em várias situações, certo? Agora, eu preparei um videozinho, tá, que já vou passar para vocês, para se ter uma ideia da origem, da história, da onde que vem a estatística, como essa ciência, que é tão importante na atualidade, começou a ser delineada e começou a ser construída, vamos dizer assim. E também vocês vão ver que não foge do que eu falei, ela vem de situações práticas, na realidade. Foi da questão de resolução de situações práticas nos mais diversos ramos, nas mais diversas áreas ou campos que começou a se modelar, vamos dizer assim, de certa maneira, a construção das técnicas para análise e organização de dados que se tem para pesquisa. Não se sabe exatamente quando o homem começou a registrar informações. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, na China, Confúcio relatou levantamentos desse tipo, principalmente sobre o número de pessoas, ou seja, censos demográficos. No Antigo Egito, os faraós faziam uso constante de informações estatísticas, conforme evidenciaram pesquisas arqueológicas. Civilizações como os maias, astecas e incas também reuniam dados estatísticos. Assim como aconteceu em diversos campos do conhecimento e da arte, no Renascimento a estatística ganhou um fôlego novo. No século XVI, a Igreja Católica tornou obrigatórios os registros de batismos, casamentos e óbitos. A Inglaterra deu valiosa contribuição ao desenvolvimento da estatística. Em 1662, John Grant, um negociante de tecidos, descobriu que havia mais nascimentos de meninos, mas que a população entre homens e mulheres permanecia equilibrada por causa da mortalidade maior dos homens. Outro inglês, Edmund Halley, elaborou uma tabela que auxiliava no cálculo de seguros de vida. Por esse trabalho, Halley é considerado o criador do cálculo atuarial, presente em todos os regimes previdenciários. No século XVIII, um alemão chamado Gottfried Aschenbach cunhou o termo estatística e consolidou as bases da ciência estatística.
A teoria das probabilidades desenvolveu-se alheia à estatística. Pascal e Fermat eram matemáticos interessados em resolver jogos de azar, muito praticados naquela época. Mais tarde, o cálculo das probabilidades iria influenciar fortemente a estatística. No século XIX, e especialmente no século XX, devido à enorme quantidade de dados disponíveis, a estatística ganhou um grande impulso com instrumentos modernos e técnicas cada vez mais refinadas. No âmbito computacional, vários sistemas de apoio à tomada de decisão utilizam os conceitos da estatística como uma forma de raciocínio. Muito bem, Luciano. Muito obrigada. Está muito claro a importância da estatística na vida do aluno, a necessidade dele entender o fenômeno, de discutir, de poder refletir sobre. No vídeo fica apontado o quanto que o século XX gira em torno de dado, de conhecimento. Então, quem detém conhecimento detém a informação, detém o poder, e nós precisamos formar um aluno que seja crítico na análise, seja crítico na discussão do dado, na aplicação desse dado. De que forma você percebe a formação do aluno na educação básica e fundamental em relação à estatística? Eu atuo, Adriano, na educação básica há em torno de uns 20 anos. E eu considero um descaso com a questão da formação da educação em estatística dentro da escola, né? É claro que até as legislações anteriores, né, era colocada a importância da estatística que ela fosse inserida, mas ela vinha mais na questão no ensino fundamental, séries finais e alguma coisa, uma repicada, vamos dizer assim, uma pincelada na questão do ensino médio. Tanto a importância da estatística na questão da manipulação de dados, como tu falou, que é uma coisa que se tornou imprescindível no dia a dia e com o fluxo de informações, com o ritmo de vida que nós temos, com o desenvolvimento tecnológico e científico, que a própria BNCC, agora nessa nova versão que ela está sendo instalada, ela coloca em todos os níveis, desde o ensino fundamental, séries iniciais, séries finais e em todo o ensino médio, a questão de fazer uma construção do conhecimento em cima da educação estatística para formar esse jovem, para formar o nosso aluno de uma forma mais crítica e esteja apto a lidar, não ainda com o fluxo de grandes, né, vamos dizer assim, grandes fluxos de informação, mas pelo menos começar a compreender e conseguir manusear de forma correta, lógica, e conseguir manusear, trabalhar para poder tomar as decisões de forma acertada, ou o que é mais importante ainda, né, ou tão importante quanto, não é só tu saber, tu fazer, tu ter um grupo de dados coletados numa situação, tu também desenvolver análise crítica para ver se as informações que estão sendo passadas estão sendo colocadas da forma correta. Porque hoje em dia, o que se vê? Praticamente tudo acaba sendo quantificado ou apresentado, né, nas notícias. Estou falando agora na questão mundial, vamos até mesmo na questão do Covid agora, que é essa situação que a gente está passando. Tudo que se tem lá são análises estatísticas depois de coleta de dados, tanto os gráficos de evolução ou não. Então, o aluno hoje, ele tem que sair da escola, não é hoje, a partir de agora, em cima desse melhor trato, desse aprofundamento da educação estatística, sendo apto também não só a fazer a utilização das técnicas necessárias quando ele se deparar com uma situação de análise, mas também capaz de fazer uma análise crítica dos resultados que lhes são apresentados
em cima de análises já feitas, né, por órgãos ou entidades, né, governamentais, jornalísticas, científicas, coisas assim. Então, eu acredito que os dois focos são importantes no crescimento e na construção da estatística dentro da escola a partir de agora, né, possibilitar, capacitar, entre aspas, né, o desenvolvimento, a aplicação de técnicas, que ele seja apto a fazer isso, mas também que ele seja apto a fazer uma análise crítica, uma avaliação crítica de resultados já que vem prontos para ele, né? Ele vai ver lá ler um artigo ou ver uma reportagem sobre o Covid e ter uma noção se o que eles estão apresentando é lógico ou não está sendo extrapolado na questão de apresentação de dados, né, de resultados, né, obtidos, né, né, principalmente nesse mundo extremamente dinâmico, né, e que chovem informações e para se poder, principalmente, essa avaliação crítica que se tem. Basicamente. Sim. Não, perfeito. Eu acho que a noção inicial, a inauguração do nosso canal no YouTube, que é onde vamos postar esses vídeos, iniciou com um grande produto. Nós, efetivamente, estamos oferecendo à comunidade acadêmica, os professores e alunos, uma referência para iniciarmos um processo de reflexão, de análise sobre o ensino da estatística. Outros produtos virão. Nosso grupo ele vai se materializar por uma constituição de rede com outros grupos de pesquisa que tem a temática do ensino da estatística e probabilidade como um tema de estudo. E nos próximos dias estaremos novamente aqui oferecendo outros vídeos, outras gravações com outro tipo de conteúdo. Foi um prazer enorme e até a próxima. Estar com todos vocês também aqui nesse momento. Muito obrigada.